Nossas orações muitas vezes não passam de repetições de palavras, como se Deus, pelo muito repetir, tivesse a obrigação de nos obedecer. Ou quanto mais eu falo, chegará uma hora que Ele começará a escutar. Que possamos orar de maneira condizente e nos voltarmos à soberania da Sua palavra. Compreendermos a Sua palavra, clamarmos ao Senhor para que a Sua palavra preencha o nosso ser, para que nossas orações sejam condizentes com aquilo que Ele diz. Vou recitar algumas orações nesses tempos para que possamos verificar as orações que eram feitas no passado, sem uso de inteligência artificial, apenas um joelho no chão e uma mente em Cristo. Ó Deus, embora possa me aproximar de Ti, não estou esquecido dos meus pecados. Não nego a minha culpa. Confesso a minha perversidade e sinceramente suplico perdão. Possa eu, como Moisés, escolher a aflição de desfrutar dos prazeres do pecado. Ajuda-me a estar sempre debaixo da Sua direção e cuidado, a me apoiar com firmeza no pacto que me une a Ti, a sentir mais influência purificante, apaziguadora e dignidade da religião que professo, a demonstrar mais compaixão, amor, misericórdia, brandura, a considerar uma honra estar a Teu serviço, como um instrumento em Tuas mãos, pronto para aproveitar todas as chances de ser útil, e disposto a oferecer todos os meus talentos para o Teu serviço. Fizeste por mim todas as coisas boas, lembraste de mim, separaste-me, satisfizeste-me. Nem todos os meus desejos foram satisfeitos, mas eles me foram negados pelo Teu amor. Quando atender a todos os meus desejos me levaria à ruína ou ao dano. Minhas provações têm sido em menor número do que meus pecados. E quando me submeto aos Teus juízos, é por um favor das Tuas mãos. Muitas vezes tenho enxugado minhas lágrimas, restaurado a paz em meu coração, enlutado, me castigado para meu proveito. Todas as Tuas obras em meu favor são perfeitas e eu Te louvo. Bom dia a todos, que possamos hoje meditar em mais um livro das Sagradas Escrituras. Nós terminamos nossos 6 símbolos de fé. Falamos sobre as 3 formas de unidade, que engloba a Confissão de Fé Belga de 1561, o Catecismo de Heidelberg de 1563 e o Sínodo de Dort, 1618 e 1619. Depois nós vamos para a Confissão de Fé de Westminster, de 1645, Segunda Confissão Helvética, também de 1566, não lembro a data exata da Confissão Helvética. E depois nós vamos para a Segunda Confissão de Fé de Guanabara, a Segunda Confissão de Fé de Guanabara, que foi datada ali em 1558, a mais antiga de todas feitas no nosso território. Maravilhoso ver e ter acesso a esses documentos e podermos ver que nós não estamos distantes daquilo que esses homens estavam ali professando. Muito pelo contrário, eles também servem como baliza para que possamos avaliar tudo aquilo que é dito à luz das Sagradas Escrituras e vermos se de fato cremos conforme a Sagrada Escritura nos aponta. Hoje nós vamos continuar a exposição da Bíblia integral, fazendo um resumo da Bíblia livro a livro. Nós já estamos no livro de número 36, agora nós estamos no livro de Sofonias, o dia do Senhor e a promessa de um povo purificado. Sofonias, que falou para o reinado
para o reino de Judá. O período foi aproximadamente 640 a 625. O rei em vigência era Josias, um rei fiel, onde teve 31 anos de reinado. O grande tema deste livro é o Senhor está próximo e como se salvar neste terrível dia. Você vai ver que o principal tema deste livro é que o Senhor é um Deus de justiça e julgará a todos, né? Incluindo o seu próprio povo. Mas, como todos os profetas de Deus, ele traz o juízo, mas ele também traz a mensagem de consolo e esperança. O livro começa com mais ameaças, com mais manifestações da ira do Senhor, anunciando que ele destruiria todo mundo. Depois nós já vamos pegar esses pontos, vocês verão o potencial de Deus e a manifestação das suas palavras. Você vai ver essa destruição que seria global, mas acerca de tudo, ele falava acerca dessa maravilha do qual iria nos ocorrer, que já ocorreu, Cristo morrendo na cruz, ressuscitando para nos trazer vida. A promessa da restauração que ainda impera sobre o povo de Deus. Que nós possamos ler sempre esses livros, meditarmos e termos a certeza de que este Deus que nos chamou também nos guarda. Que possamos ser completamente vigilantes e atentos para todas as coisas de Deus. A volta iminente do Senhor deve ser motivo de atenção, motivo de perseverança, motivo de sobretudo gratidão. Gratidão, pois sabemos que ainda que o mundo passe, o amor dele por nós não passará. Vamos às divisões do livro. As divisões do livro que são bem objetivas, tá? Primeira parte do capítulo 1 ao 3, verso 8, que diz: o juízo no dia do Senhor, o juízo sobre toda a terra. Do capítulo 1, do verso 1 ao 3, depois do 1 ao 4, ao 2, 3, diz o juízo sobre a nação de Judá. 2, 4 ao verso 15, o juízo sobre as nações vizinhas. Do 1 ao 7, juízo sobre Jerusalém. Do 3 ao 8, juízo sobre toda a terra. No capítulo 3, do verso 9 ao 20, ele vai tratar da salvação do dia do Senhor. Do 9 ao 13, a promessa da conversão do remanescente. Do 3, do verso 14 ao 20, a promessa de restauração do remanescente. Lembre-se, a conversão também gera a restauração. O mesmo Deus que nos justifica é o Deus que nos santifica. A santificação não é obra do seu conhecimento, da sua boa vontade, mas uma obra de Deus operando em nossos corações. O Espírito Santo agindo, transformando o nosso ser de maneira que revele cada vez mais a identidade dele em nós. Convido vocês a lerem alguns trechos do que diz esse livro de Sofonias. Sofonias, que significa o Senhor esconde e protege. Logo no verso 2 ele diz assim: essa mensagem que havia sido dada por Deus: destruirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Destruirei tanto pessoas como animais, destruirei as aves do céu e os peixes do mar. Reduzirei os perversos a montes de escombros, exterminarei a humanidade da face da terra, diz o Senhor. Esmagarei Judá e Jerusalém com meu punho, eliminarei até o último vestígio de seu culto a Baal. Acabarei com os sacerdotes idólatras, de modo que todos se esquecerão deles, pois eles sobem a seus terraços e curvam para as estrelas e outros astros. Juram pelo nome do Senhor, mas também adoram Moloque. Destruirei os que antes seguiam o Senhor, mas agora já não o fazem. Não pedem direção do Senhor, nem o buscam mais. Nós vemos aqui a realidade do povo de Deus. Bom dia, meu irmão. Tá chegando aí no trabalho, né? O Passos está aí, ontem ele esteve conosco.
Foi um momento muito, muito legal. Obrigado, irmão, pela sua entrega, pela sua vida. Que o nome do Senhor seja louvado. Que nós possamos continuar firmes e fortes, sendo sustentados por aquele que não dorme. Então, nós vemos esse julgamento futuro que apontava para a ira de Deus diante do pecado, diante de tudo aquilo que desagrada o seu ser. Mas nós temos a plena certeza que esse mesmo Deus que manifestou a ira, também manifestou a misericórdia. A misericórdia que foi manifesta por intermédio do seu Filho, a manifestação que se iniciou desde o Éden, continuou nesses profetas. Dentre esses profetas, todos eles apontavam para a restauração que depende única e exclusivamente do agir de Deus e não de nenhuma capacidade que esteja escondida em você. Olha o que diz o restante. No verso 7 diz: fique em silêncio na presença do Senhor soberano, pois se aproxima o dia do Senhor. O Senhor preparou seu povo para uma grande matança e escolheu seus carrascos. Naquele dia de julgamento, diz o Senhor, castigarei os líderes dos princípios de Judá e todos que seguem costumes estrangeiros. Sim, castigarei os que participam de culto idólatras e enche a casa de seus senhores de violência e engano. O culto idólatra não é uma prerrogativa nossa só. Toda geração passaram por essas idolatrias, mas que nós sejamos aqueles que o adoremos em espírito e verdade. Nós não confiamos nas nossas próprias capacidades, mas pedimos para que o Senhor nos direcione e nos capacite a adorarmos conforme Ele estabeleceu. Do verso 10 em diante diz: naquele dia, diz o Senhor, um grito de alarme virá do portão dos peixes e ressoará em todo o bairro novo da cidade. Um grande estrondo virá das colinas. Lamentem, vocês que moram na região do mercado, pois todos os comerciantes e negociantes serão destruídos. Vasculharei com lamparinas os cantos mais escuros de Jerusalém, para castigar os que vivem acomodados em seus pecados. Pensam que o Senhor não lhes fará coisa alguma, nem boa nem má. Por isso seus bens serão saqueados, suas casas destruídas, construirão novas casas, mas não habitarão nelas, plantarão videiras, mas não beberão de seu vinho. Observe que está apontando para homens que ficavam confortáveis em seus pecados. Deus, os olhos que tudo sonda, tudo vê, que vê além do que nós podemos compreender, sequer pensar ou imaginar. Deus te conhece mais do que você e ainda assim Ele escolheu te amar. Embora Ele manifeste aqui a sua ira e a sua destruição, nós já sabemos que Ele manifestou seu amor. Ele manifestou o amor por aqueles que não mereciam, que não podem fazer por merecer. Isso é o verdadeiro amor. Nosso amor é seletivo, nosso amor busca razões para amar. Deus buscou a razão de amar em si mesmo, sabendo que ninguém era digno de seu amor. Ainda assim Ele escolheu amá-los. Nós estamos entre aqueles do quais Ele amou. Como você sabe que vocês estão entre aqueles que os amou? Porque nós cremos e nós nos arrependemos. Nós cremos porque Ele gerou vida para que possamos crer nele, e nós nos arrependemos porque a vida que Ele gerou em nós é completamente antagônica àquilo que a carne gritava. E agora nós nos arrependemos de tudo aquilo que nós fizemos, não olhando para trás com orgulho, não olhando para trás com mero aprendizado dos nossos erros, mas olhando para trás, vendo que Deus, mesmo diante dos nossos pecados, ainda escolheu nos amar. E nós nos arrependemos de não termos glorificado a Deus desde o dia do nosso nascimento. Ainda que nossos pecados exaltem a sua misericórdia, nós não nos orgulhamos disso. Continua dizendo a partir do verso 14. Esse dia terrível do Senhor se aproxima, Ele virá depressa, será um dia de amargura, em que até os homens fortes gritarão. Será um dia que o Senhor derramará sua ira, dia de sofrimento e angústia, dia de ruínas e desolação, dia de escuridão e trevas, dia de nuvens sombrias e densas, dia de toque de trombetas e gritos de batalha. Caem as cidades cercadas por muros e as fortalezas mais poderosas, porque pecaram contra o Senhor. Eu os farei tatear no curso
tatear no escuro como cegos. Seu sangue será derramado no pó, e seus corpos apodrecerão sobre a terra. Seu ouro e sua prata não o salvarão no dia da ira do Senhor, pois toda a terra será consumida pelo fogo de seu zelo. Ele dará um fim assustador a todos que habitam a terra. Capítulo 2, chamado arrependimento. Reúna-se, ajunte-se, ó nação desavergonhada. Reúna-se antes que comece o julgamento, antes que o tempo passe como palha levada pelo vento. Tome uma providência agora, antes que caia a terrível fúria do Senhor, e comece o dia da ira do Senhor. Todos vocês, humildes, busquem o Senhor. Sigam suas ordens, busquem a justiça, vivam com humildade. Talvez o Senhor o proteja no dia de sua ira. Gaza e Ascalon serão abandonadas, Asdote e Ecrom demolidas. Que aflição espera vocês, filisteus, que vivem no litoral da terra de Canaã, pois este julgamento também é contra vocês. O Senhor os destruirá, até que não reste ninguém em seu meio. O litoral filisteu se transformará em pasto, lugar de acampamento de pastores e de currais para os rebanhos. O remanescente da tribo de Judá irá ali se alimentará, e à noite descansará nas casas abandonadas de Ascalon, pois o Senhor seu Deus visitará seu povo, e em sua bondade os restaurará. Mais uma vez, pois o Senhor seu Deus visitará seu povo, e em sua bondade o restaurará. Essa é a verdade do Evangelho, a bondade de um Senhor que restaura um povo eleito desde antes da fundação do mundo. Você não é salvo por conta do que você faz, mas por conta do que Cristo fez na cruz do Calvário. Que você jamais se esqueça de olhar para a cruz e ver que aquela cruz, o objeto ápice de maldição, serviu para que o maior homem que já pisou nessa terra, sendo não apenas homem, mas 100% Deus, sofreu as nossas dores e padeceu da morte que nós merecíamos. A restauração que veio por intermédio da sua morte, do derramamento do seu sangue, satisfazendo a ira de Deus, de maneira que agora Deus, ao olhar para nós, enxerga o sangue de Cristo Jesus, que nos justifica e nos purifica de todos os pecados. Do verso 8 ao 11, ele continua o julgamento contra as outras nações, em especial agora Amon e Moabe. Ouvi a zombaria dos moabitas e os insultos dos amonitas, que riem do meu povo e invadem suas fronteiras. Agora tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe e Amon serão destruídos. Como Sodoma e Gomorra, sua terra será um lugar de urtigas, de poços de sal e de desolação sem fim. O remanescente de meu povo saqueará e tomará sua terra. Eles receberão o castigo merecido por seu orgulho, pois zombaram do povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor os encherá de terror, quando destruir todos os deuses da terra. Então nações de todo o mundo adorarão o Senhor, cada um em sua terra. É muito belo todas as profecias do quais contam aqui. As nações de todo o mundo adorarão o Senhor. Continua ainda o julgamento acerca da Etiópia e da Síria. Vocês, etíopes, também serão mortos por minha espada, diz o Senhor. E com sua mão ele ferirá as terras do norte. Destruirá a terra da Síria. Fará de Nínive uma terra vazia e desolada, seca como um deserto. Lembre-se que ainda aqui, nesse ano 640 aproximadamente, ainda a Síria não tinha sido destruída. A Síria, que foi responsável pelo cativeiro, onde dissipou as tribos de Israel, as 10 tribos, posteriormente ela também seria castigada pela sua malignidade. Da mesma forma que a Babilônia, que foi responsável pelo cativeiro do povo judeu, também assim o fez. Mas lembre-se que o responsável diante de todas essas coisas se trata do próprio ser. O próprio ser desobediente, o próprio ser do qual não fez aquilo que Deus ordenara em sua palavra,
estava apenas colhendo o fruto da sua rebeldia. Glória a Deus, Ele não olhar mais para o fruto das nossas ações, pois nossas ações também continuam a ser malignas. O que Ele olha para nós é a imagem de seu Filho. E todas as nossas boas obras emanam dele. Não tem como nós, seres humanos completamente ruins, agirmos de maneira completamente boa. Tudo o que acontece de bom em nós emana do seu soberano poder, nos conduzindo a adorá-lo e glorificar o seu nome por intermédio das nossas vidas. Ele continua a dizer aqui no verso 13: E com sua mão ele ferirá as terras do norte e destruirá a terra da Assíria. Fará de Nínive uma terra vazia e desolada, seca como um deserto. A cidade orgulhosa se tornará pasto para os rebanhos e gado, e toda espécie de animal selvagem ali descansará. A coruja do deserto e o mocho se alojarão no alto de suas colunas arruinadas, e pela janela se ouvirá o som das aves. Entulho fechará as entradas, e os painéis de cedro ficarão expostos. Essa é a cidade barulhenta, que antes vivia em segurança. Dizia com orgulho: sou a mais poderosa das cidades, não há outra igual a mim. Agora, porém, veja como ficou em ruínas, morada de animais selvagens. Todos que passarem por ela, rirão de desprezo e sacudirão o punho em provocação. Nós vemos que antes arrogantes, depois destruídos. Assim também é o ser. O ser que agora arroga ser dono de si mesmo, despreza as coisas de Deus, em breve sofrerão a consequência das suas próprias escolhas. Negaram o Filho de Deus, e por negarem o Filho de Deus, não crerem que Ele era o Salvador do mundo, padecerão eternamente. Mas nós cremos que Deus pode operar nesses corações, por isso que nós continuamos a proferir essas palavras, essa manifestação de juízo, mas também de bênção. Por isso que essa palavra continua a ser viva e atual. Embora esteja retratando algo que aconteceu na história, no passado, ela aponta para o futuro. O futuro da eternidade e a realidade do presente. Um Deus que não nos salvou apenas no passado, mas continua nos salvando a cada dia. Essa salvação que jamais poderá ser tomada por nenhum homem, por nenhuma circunstância, por nenhuma causa. Pois aquele que Deus decidiu salvar, há de também fazê-lo perseverar. No capítulo 3, no primeiro verso, continua a dizer: que aflição espera Jerusalém, cidade rebelde e impura, cheia de violência e opressão. Ninguém pode lhe dizer coisa alguma. Ela recusa toda a correção, não confia no Senhor, nem se aproxima de seu Deus. Olha que interessante. Jerusalém era a capital de Judá. Ali estavam os dois povos de Deus remanescentes, Judá e Benjamim. E ele gritava: que aflição espera, cidade rebelde e impura. Um povo que havia sido chamado por Deus, negou seu Deus. Da mesma forma que nós, criaturas de Deus, o negamos. Se não é Ele vir até nós, nós não conseguiremos ir até Ele. Nós não podemos ir até Ele, porque nossos desejos são todos malignos. Somente Ele removendo essa inimizade que existe entre nós e Deus, para que agora possamos enxergá-lo. Essas escamas que tampam nossos olhos, os nossos pés desviados e tortos que insistem em caminhar por todo o mal. Nossa boca completamente maligna que insiste em proferir mentiras, somente sendo regenerados para que Ele seja glorificado. Nós somos tal qual esse povo também era. Ninguém pode lhe dizer coisa alguma. Recusa toda a correção. Não confia no Senhor nem se aproxima de Deus. Essa daqui é a marca do povo. Ainda deste povo também que diz conhecer a Deus. Qualquer coisa que nos dizem acerca de correção, nós prontamente refutamos. Nós somos deuses de nós mesmos. Sem Deus nós estamos mortos. Que nós possamos clamar ao Senhor para que Ele rompa todas essas cadeias que insistem em nos dominar.
Nós cremos que Ele nos comprou e nós cremos que Ele há de se aperfeiçoar em nós. Nós não estamos aqui arrotando santidade, nós estamos aqui, muito pelo contrário, confessando a nossa pecaminosidade, confessando nossos erros e pedindo para que Ele direcione o nosso coração. Não confiando em nós mesmos, mas confiando no Senhor, sabendo que essas suas palavras que nós estamos lendo não são meras palavras escritas por homens, mas é o próprio Deus falando ao nosso espírito, quebrando o nosso coração de pedra e nos transformando diariamente na imagem de seu Filho Cristo Jesus, cada vez mais parecidos com aquele que deu a vida por nós. Continua a partir do verso 3, caminhando para o meio, porque ainda tem mais alguns versos. Seus líderes são como leões que rugem, caçando suas vítimas. Qualquer semelhança com hoje é mera coincidência. Seus juízes são como lobos ao cair da noite, que não deixam vestígios de suas presas ao amanhecer. Seus profetas são mentirosos, arrogantes, que buscam os próprios interesses. Olha que forte isso. Seus sacerdotes profanam o templo ao transgredir a lei de Deus, mas o Senhor ainda está na cidade e não pratica o mal. A cada dia ele faz justiça e nunca falha. Os perversos, porém, não se envergonham. Boa tarde, Mari. Verso 6. Exterminarei as nações, destruirei suas torres. Suas ruas ficaram desertas. Suas cidades são ruínas caladas. Não há sobreviventes, nenhum sequer. Pensei, agora eles me temerão. Certamente ouvirão minhas advertências, então não precisarei feri-los outra vez, nem destruir suas casas. Mas eles continuam a se levantar, cedo para praticar todo tipo de maldade. Assim é a vida daquele morto em seus delitos e pecados, que nós não estejamos entre eles. Que nós possamos perseverar, que nós possamos vigiar, que nós possamos meditar nas Sagradas Escrituras e pedir para que ela nos examine e corrija nossos passos. Verso 8 diz: portanto, sejam pacientes, diz o Senhor, pois em breve me levantarei para acusar essas nações. Resolvi juntar os reinos da terra e derramar sobre eles minha ira ardente. Toda a terra será consumida pelo fogo de meu zelo. Verso 9: então purificarei os lábios dos povos, para que possam se reunir e adorar o Senhor. Observe que Ele purifica os lábios, não é você, mediante o seu desenvolvimento intelectual, mediante o seu curso que você fez de 20 minutos do seu guru predileto, que você agora consegue fazer. É porque Deus decidiu purificar os seus lábios, pois aquele que Ele chama, Ele também capacita. Mesmo sendo um objeto de escárnio antes, agora será utilizado para a honra e glória do nome dele. Diz assim, mais uma vez o verso 9: purificarei então os lábios dos povos, para que possam se reunir e adorar o Senhor. Meu povo dispersado, que vive além dos rios da Etiópia, virá para apresentar suas ofertas. Lembra que Etiópia também poderia ser Cush. Verso 11. Naquele dia, vocês não precisarão se envergonhar, pois já não serão rebeldes contra mim. Removerei de seu meio os orgulhosos, não haverá mais arrogantes em meu santo monte. Só restarão os pobres e os humildes. O remanescente de Israel não cometerá injustiça, não mentirão, nem enganarão uns aos outros. Comerão e dormirão em segurança, e não haverá quem os atemorize. Cante, ó filha de Sião, grite bem alto, ó Israel. Alegre-se e exulte de todo o coração, ó preciosa Jerusalém. Pois o Senhor removerá as acusações contra você, e dispersará os exércitos de seu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, estará em seu meio, e você nunca mais temerá calamidade. Naquele dia se anunciará em Jerusalém: anime-se, ó Sião, não tenha medo, pois o Senhor, seu Deus, está em seu meio. Ele é um Salvador poderoso. Ele se agradará de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor.
Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria. Juntarei os que choram por não participarem das festas sagradas. Nunca mais serão envergonhados. Tratarei severamente todos que se oprimiram. Todos que os oprimiram. Salvarei os fracos e indefesos. Aos que antes foram exilados darei reconhecimento e honra nas terras em que sofreram humilhação. Naquele dia reunirei vocês e os trarei para casa. Eu lhes darei honra e reconhecimento entre todas as nações da terra, e os restaurarei diante dos olhos delas. Eu, o Senhor, falei. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Essas palavras não foram ditas do passado, mas ecoam no nosso presente. Essas palavras que foram ordenadas por Deus, que foram proferidas por Ele, para continuar gerando salvação. Que a palavra de Deus seja pregada e ela possa continuar fazendo aquilo que lhe apraz. A palavra de Deus nunca voltará vazia. Nós acabamos agora de ler o livro de Sofonias de maneira integral, verso a verso. Muitas vezes as pessoas não leem, não por simplesmente faltas de vontade, mas pelo pecado que os aprisiona. Às vezes nós temos medo de ler as Sagradas Escrituras porque ela revela a pior parte de nós. Assim como o espelho, nós tememos olhar sabendo aquilo que nós vamos encontrar, as nossas faces aparentemente desfiguradas pelo tempo. Ontem, crianças, agora aparecendo rugas em nossos rostos, cabelos brancos, imperfeições, e tal qual nós fazemos com as coisas de Deus, nós maquiamos. Nós buscamos filtros, nós buscamos acessórios, tudo para desviar a atenção. Mas Deus não nos olha conforme o homem vê. Ele vê a nossa essência, ele vê o nosso ser. E ele sabe que nada de bom habita em nós, a não ser a imagem do qual ele colocou dentro de nós, a sua própria imagem. Ele não nos adora, ele adora o seu próprio ser. O ser que agora habita dentro de nós e nos faz caminhar de maneira que nunca andamos. Nós somos restaurados e transformados para manifestar a sua glória e o seu poder. Que você possa se reconhecer como um filho amado, se reconhecer como aquele que foi chamado por Deus. Que hoje seja dia de arrependimento, que hoje seja dia de transformação. Que você possa se prostrar aos pés do Senhor e clamar por misericórdia. Confessar os seus pecados, se arrepender e pedir por novidade de vida. Que o nome do Senhor seja exaltado. Amanhã estaremos aqui mais um dia para ler mais um livro da Bíblia. Ageu, que possui apenas 2 capítulos, então nós também conseguiremos ler de maneira integral. Terminamos os fundamentos da fé. Hoje nós lemos uma oração dos puritanos, homens que viveram lá no passado, do quais tinham uma vida completamente distinta da que nós temos, mas que Deus possa nos capacitar a viver como esses homens devotos a Deus, glorificando o teu santo nome. Espero que todas essas lives estejam surtindo efeito. Não confio na minha capacidade, mas confio no poder de Deus, e ainda que eu não possa contemplar com os meus olhos, eu sei que Deus continua agindo, e Ele age nos lugares que nós sequer conseguimos imaginar, e que nós também não precisemos saber de todos os feitos dele, para que não confundamos com as nossas incapazes habilidades. Incapazes habilidades eu digo no sentido de gerar vida. O que tem é apenas um homem falando de uma palavra que aparenta ser simples, mas é a única palavra que gera vida. A única palavra que faz com que mortos ressuscitem, com que os abatidos se revigorem, com que aqueles que estavam tristes agora saltem júbilos de alegria. Que você tenha um excelente final de semana. Gostaria de deixar o convite para que amanhã você esteja conosco, cultuando ao Senhor, na Avenida dos Bandeirantes, 1440, ou entrada pela Rua Breja Alegre, 138, de forma que
nós possamos nos reunir e cultuar aquele que nos chamou da morte para a vida. É isso, não se esqueçam de comentar e compartilhar, que o nome do Senhor seja louvado e adorado hoje e eternamente. Um beijo a todos que fazem parte disso, Gandhi, Mari, Gigi, Gislene, Tiago, que também eu tenho visto com mais constância aqui, Elaine e a Pamela, que sempre está presente também, a Elaine também, o Valdomiro, a Silvia, o Tiago, que Deus os abençoe, que Deus os direcione. Muitos eu não conheço pessoalmente, mas oro pela vida de vocês, clamando para que Deus ilumine os seus entendimentos e os preserve e os capacite a serem proclamadores dessa mensagem que traz vida. Um excelente final de semana, que Deus os abençoe, tamo junto, até amanhã, se Deus assim permitir. Fui.